João Magalhães. Olá, Douglas. Para não dizer que eu não falei das flores, hoje é quinta, né? Quinta-feira, exatamente. Rapaz, pré-sexta. Tá passando rápido, né, João? Já, inclusive. Se um dia desse terminou o final de semana, já é quinta-feira. Eu já digo que nós já estamos no segundo semestre do ano, né? Já, então, 2023 exatamente. Começou um dia não, desse. Estamos no segundo semestre. Um dia desse a gente estava fazendo a cobertura da posse dos eleitos, para ficar na política. E agora a gente já está, de fato, no... João, detalhe aí, viu? Todo mundo dizendo, não, mas esse clima de eleição antecipada está no Piauí todo. O deputado diz que não. Que vários municípios do interior nem se fala em eleição. Sim. Na verdade, a gente sabe que é cultural, mas tem muitos municípios que o próprio clima eleitoral não é tão quente quanto em outros. Ele disse que Parnaíba se comenta, mas não desse... Sim, é claro que há municípios em que há uma disputa ali acirrada. Em outros, o clima é completamente mais tranquilo. Algumas cidades, inclusive, Douglas, a gente tem começado a observar dos últimos anos para cá, que nem há dois grupos políticos disputando a eleição. Nas últimas eleições, por exemplo, em 6 cidades do Piauí, só tinha um candidato à prefeitura. O João vai já falar sobre o governador Rafael Fonteles, antes só para deixar registrado, né? O João foi testemunha, entendeu? Foi testemunha do presente que eu dei ao neném. Entendeu? Presente natural, sadio, que é para o neném, hoje no almoço, ter sobremesa, viu? Ele vai almoçar e tem sobremesa. Aí o João, rapaz, testemunhou uma cena aqui, o João ficou chocado. O neném se ajoelhou aqui, agradecendo. Meu Deus do céu, eu recebi o presente do Douglas, tá aqui, não sei o quê. Pelo amor de Deus, rapaz. Você compra o negócio, dá de bem o cara vai se ajoelhar como se fosse um milagre. É um negócio ele agradeceu de forma bem... Não, ele agradeceu, mas aqui na Olimpiada também. Não vai pensar que ele agradeceu de graça, não, que ele não foi de graça, não. Ô, João Magalhães. Oi, Douglas. Falamos em 2023, antecipação e tal. Mas vamos lá. No ano da eleição, 2024, quais são os desafios do governador Rafael Fonteles? A gente trouxe, Douglas, até uma cartela que eu quero discutir com você, para o nosso telespectador, um dado interessante, né? Estava refletindo e lembrei que hoje, das 10 maiores cidades do Piauí, 7 estão nas mãos de grupos da oposição ao governo do estado. Isso é um dado interessante, porque a gente sabe que o governador, ano que vem, obviamente, vai participar do processo eleitoral nos municípios, e é claro que os municípios mais populosos têm um peso, uma importância maior no jogo político. E hoje, essas 7 cidades, elas são controladas por grupo da oposição. E aí é interessante para a gente discutir quais as estratégias que o próprio governador vai pensar com o seu grupo político, né? A gente sabe, por exemplo, da unificação. O governador, nos bastidores, inclusive uma fonte que conversou com o governador, disse que ele pede a unificação da base aliada numa cidade. Ele não quer saber quem vai ser o candidato da base em determinado município. O que ele quer é que todo mundo da base esteja unido para, de fato, ele até ter mais condições de colaborar com aquele grupo. Subir no palanque. Exatamente. Se um grupo, se num determinado município ele tem 2 candidatos aliados, provavelmente ele vai ter que se afastar um pouco. Agora, João, nem sempre vai ser possível, né? Exato. Tem as exceções, né? São 224 municípios no Piauí e dos 10 municípios mais populosos, Teresina, Parnaíba, Picos, Floriano, União, Altos e Campo Maior, hoje são comandadas por adversários políticos do governador Rafael Fonteles, municípios em que, obviamente, ele vai ter um olhar especial, porque são municípios polos, que servem como referência. Em Teresina a gente tem acompanhado, sabe que ele vai ter um candidato, né? Não há definição em quem vai ser, provavelmente deve ser o candidato do PT. Em Parnaíba há aquela discussão que tem vários nomes da base. Eu vou dar minha opinião e o João... E a gente comenta. O João, não, pode deixar a cartela no ar. O João vai comentando. Certo. Se ele concorda ou não. Teresina, o PT, não podemos afirmar que o PT... Primeiro a gente pode afirmar o seguinte, como o deputado Ziza disse aqui. Nunca um governador do PT teve uma aprovação tão alta na capital quanto Rafael Fonteles. O que é importante. Que é importante, e aí nós temos ainda muito tempo até a eleição, e aí ele vai consolidando, quanto mais tempo passa, mais ele consolida a capacidade de transferência de votos. Mas podemos classificar que PT está na disputa.
Exatamente. E aí é onde entra aquele critério do candidato único da base aliada, porque se de fato entrar só um candidato na base aliada, o governador obviamente vai ter um candidato e vai poder atuar de forma mais eficaz no processo eleitoral. Agora, se não entrarem em consenso, 3 ou 4 partidos da base lançarem candidatos, aí naturalmente que o governador vai, obviamente, desenvolver a sua estratégia, mas ela fica um pouco prejudicada porque ele vai ter, obviamente, vários aliados disputando a prefeitura aqui em Teresina. Parnaíba. O mesmo vale para Parnaíba. Eu vou falando de um por um, você vai ir, né? Pra gente ir. Você só disse se concorda ou não concorda, então Parnaíba. Eu ainda acho que Monsanto, eu acho que depende muito do candidato, mas Monsanto leva vantagem. É verdade, o prefeito tem uma boa aprovação no município, tem a estrutura da máquina, ninguém pode negar, e é uma cidade em que, obviamente, até mesmo na eleição para governador do estado, o governador conseguiu reunir o apoio de muitos vereadores, mas o prefeito Monsanto, de fato, acabou tendo... Se anunciou a entrada do Zé Hamilton, aí é outra história. Começa a mudar o cenário. Aí ela começa a sair do status de vantagem da oposição para estar no palco. E é interessante, ainda falando de Parnaíba, Douglas, uma fonte... Você já imaginou rapidamente aqui, ó, Rubens Vieira sendo o candidato, por exemplo. Sim. Aí você tem Florentino, você tem Zé Hamilton, doutor... Rapaz, é um negócio... São muitos nomes. Muitos nomes. Inclusive, uma fonte lá de Parnaíba disse, olha, um candidato que uniria todo mundo, é aliado do governador e seria eleito, provavelmente, seria Zé Filho. Até porque provavelmente teria o presidente da FIEP é quase unanimidade. Exato, né? Mas até o momento ele não demonstrou ainda Zé Filho tem apoio de todos os lados. Exatamente, tanto do prefeito Monsanto quanto do próprio governador Rafael Fonteles. Duvido que o presidente queira, mas então, tudo bem. Exatamente. A grande questão é exatamente o desejo Todo dele. mundo sonha com a prefeitura de Parnaíba, mas o presidente da FIEP tem essa prefeitura praticamente na mão, mas acho que ele no momento não tem Vamos lá, vamos para a próxima aí, rapidamente. Picos, todo mundo já conhece o cenário político da cidade, Picos, aí é o seguinte, vamos lá, botar a cartela aí, Picos. O PT também está na disputa, o deputado Pablo Santos é competitivo, MDB, né? MDB, mas é da base MDB, mas está na disputa. Coloca a cartela aí para a gente ver os nomes aí, para a gente... Das outras cidades. Floriano. O prefeito é aliado de Joel, né? Mas a oposição está bem avaliada lá. Doutor, o médico, né? Exato, eu estou lembrando. Marcos Vinícius. Marcos Vinícius. Está muito bem avaliado. E lá tem chance. E o governador já deixou bem claro que ele é o candidato da base, né, em Floriano. Desde que terminou a eleição passada. Exatamente. Então lá não tem muita discussão, não tem muita intriga. Tem não. Lá o governador Rafael Fonteles tem um candidato próprio em Floriano. União, João. União tem na oposição, o prefeito, né, Gustavo Medeiros, faz oposição a Rafael Fonteles, tem direito a concorrer à reeleição, certamente vai concorrer à reeleição, e lá pelo grupo do governador Rafael Fonteles tem 3 nomes, né? Zé Barros, que foi ex-prefeito, ele quer ser candidato ainda, tem Zé Osmar, que foi o candidato nas últimas eleições, também tem se articulado nesse sentido, e o próprio ex-prefeito, Paulo Henrique, também coloca o nome dele à disposição desse grupo. Nomes bons. Então lá a história do consenso não vale, porque lá tem 3 nomes ainda que lutam por candidatura. Altos candidato Evardo Lacerda, está decidido. Como Floriano, o governador tem candidato lá. De todas essas cidades, aquela em que o PT está mais consolidado e com a eleição bem encaminhada para a vitória é Altos. Todas as pesquisas apontam até por conta dessa certeza, né? Lá na própria eleição do ano passado, o então candidato Rafael Fonteles já deixava bem claro que Varton era o nome do seu grupo para 2024. Isso. O prefeito de Altos até tentou, de certa forma, se aproximar do governador. Na eleição presidencial. Naquela estratégia de apoiar, não, vou me aproximar aqui de deputados da base. Mas caiu a votação lá. Mas não deu certo. O governador Rafael Fonteles, a gente sabe como ele tem atuado neste sentido. Aliado é aliado, adversário é adversário. E para encerrar Campo Maior, o provável candidato é o ex-prefeito Paulo Martins e deputado estadual está bem cotado. E aí a gente tem aí uma repetição, praticamente um duelo, né? Tradicional de Campo Maior, porque Joãozinho Félix, atual prefeito, tem direito de concorrer à reeleição. Mas está bem cotado. E Paulo Martins, que já foi prefeito também. Então a gente tem, na verdade, um remake aí de uma disputa que Campo Maior já assistiu em outros tempos. Joãozinho Félix e Paulo Martins. Até conversava com um amigo lá de Campo Maior. Com questões até judiciais, né? Sim.
E aí é interessante porque, apesar de haver ali outros nomes que, de certa forma, tentam se articular, mas Paulo Martins acaba se consolidando como a principal liderança de oposição no município. A votação dele para deputado foi muito expressiva. E algumas pesquisas apontam ele na liderança. Então, de fato, lá em Campo Maior, a gente vai ter uma repetição aí desse confronto, Paulo Martins e Joãozinho Félix, a conferir.